Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, meninas, sejam bem-vindas. Vamos começar às 14 horas em ponto, para a gente fazer desses nossos 45 minutos de conhecimento muito produtivos. Marcilene. Hoje nós vamos começar o nosso projeto aí, 45 minutos de conhecimento. E esse mês a gente vai focar muito em gestão de negócios. A gente precisa, como empreendedora, né, tirar de letra quando a parte é gerir o nosso negócio, quando a parte realmente é fazer acontecer o nosso negócio, tá? Então, hoje nós vamos estar falando de gestão de tempo. Então, nós vamos falar como organizar uma agenda bem produtiva, bem funcional, tá? Para a gente poder estar abrindo aí esse mês e trazendo para vocês a importância da organização e de gerir o nosso tempo, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Elisângela Martins, eu sou diretora sênior da Mary Kay já há 8 anos e faço o meu trabalho com muito, muito, muito amor, né? Para quem me conhece sabe que o que eu mais amo fazer nesse negócio Mary Kay é realmente a parte de liderança, é a parte de ensinar. É uma das coisas que realmente cativa o meu coração dentro desse negócio, tá? E toda vez que eu venho trazer algum conteúdo, venho trazer algum aprendizado para vocês, eu faço isso com muito amor. Então, eu procuro extrair bastante dentro daquilo, né, do tema que eu estou trazendo. Eu busco estudar para poder realmente trazer ferramentas que sejam maravilhosas para vocês e que vocês possam realmente colocar em prática, né, para que as coisas funcionem da melhor maneira possível. Então, vamos lá. Como o tempo, né, faz parte do nosso negócio, e enquanto mais organizado o nosso tempo for, mais resultados a gente tem. Então, nós vamos começar a nossa aula bem pontualmente, para que as coisas aconteçam da forma que a gente gostaria e esses 45 minutos realmente sejam muito produtivos, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos e a gente vai começar. Eu vou abrir um slide que eu trouxe para vocês. Espera aí, que está lá no finalzinho. E aí, como a gente vai falar de gestão de tempo, nós vamos falar nesse momento sobre uma agenda de sucesso. O tanto que isso impacta diretamente no nosso negócio, o quanto que isso impacta diretamente nos nossos resultados, tá? Eu entendi que quando a gente consegue ter uma agenda bem organizada, a gente é muito mais produtiva, tá? E isso não entra só quando eu falo de uma agenda organizada, eu não estou falando somente do negócio Mary Kay. Quando eu falo de uma agenda organizada, eu estou falando da nossa vida como um todo, tá? Então, a agenda, ela está muito além só do nosso trabalho. A nossa agenda, ela precisa ser organizada, que ela precisa ser realmente como se fosse um chefe que está direcionando o nosso dia a dia dentro de toda a nossa rotina, né? Principalmente nós mulheres, que a gente fica aí super dividida, né? Como mãe, como esposa, como dona de casa, como empresária, e fazer essa gestão de tempo muito funcional faz com que a gente consiga a fazer tudo dentro do horário que a gente tem disponível, né? E trazendo bons e excelentes resultados, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Para começar uma agenda de sucesso, para começar realmente uma gestão de tempo saudável, com realmente resultados, primeira coisa que a gente tem que ter, a gente precisa ter clareza, tá? A gente precisa ter clareza do que a gente quer, a gente precisa ter clareza dos nossos objetivos, para que a gente consiga direcionar o nosso trabalho focado naquilo que a gente está almejando, tá? Então, eu consigo definir estratégia de produção se eu tiver 100% de certeza das metas que eu quero alcançar. Então, de nada adianta eu querer ser muito produtiva, mas eu não sei aonde que eu quero chegar,
eu não sei aonde que eu quero realmente estar me direcionando no dia a dia e qual o objetivo que eu estou em prol de acordar todos os dias e fazer acontecer, né? Então, o que que me move? O porquê, né? O porquê que eu estou fazendo isso? Qual o motivo? O que que me faz acordar da cama todos os dias e buscar dar o meu melhor em todas as áreas que eu me propor? Qual que é o motivo? Qual que é o fundamento? Aonde que eu quero chegar? O porquê disso? Então, eu preciso me perguntar isso quando eu quero realmente ter metas claras, ter objetivos claros na minha vida. E quando que a gente faz isso? O ideal que eu faça isso todos os anos, quando o ano está começando, né? Nós temos aí o privilégio de poder recomeçar todos os anos. E quando isso acontece, o ideal é que eu senta, né, e faça ali todo o planejamento do que eu quero buscar durante esse ano. No caso, nós estamos falando do ano de 2023, tá? Se você ainda não fez isso, é a hora mais propícia para vocês fazerem agora de novo. Né? Nós estamos começando o segundo semestre justamente agora, então nós temos 6 meses pela frente para fazer acontecer. Então, se você ainda não tem objetivos claros, metas claras para esse ano de 2023, não perca mais tempo. Né? Termine essa reunião e já faça isso. Coloca na ponta do papel o que você ainda quer fazer nesse ano de 2023. E quando você fizer isso de forma bem clara, vai ficar muito mais direcionado, vai ficar muito mais transparente para você o porquê que você precisa organizar uma agenda para acontecer no seu mês, na sua semana, no seu dia a dia. E como ter clareza dessas metas? Colocando em ordem o que é prioridade para você, né? Isso é muito pessoal. Então, o que é prioridade para você? A prioridade para você é pagar um curso de balé para sua filha esse ano, para ela poder ter mais uma atividade, para ela poder realmente interagir mais com outros coleguinhas. Uma meta clara para mim esse ano é que realmente eu quero me dar o luxo de descansar. Gente, minha voz está bem fanha, porque eu estou bem gripada, mas eu acho que está dando, né, para ir. Minhas metas claras são porque eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer 2 viagens, eu me proponho realmente sair uma vez por mês para jantar fora com a minha família, para levar meus filhos num parque. Então, eu preciso entender o que é prioridade para mim como pessoa, para eu poder ter realmente os meus objetivos claros, ok? Exemplo, comece listando 4 sonhos, né? 4 objetivos, 4 metas, que você queira alcançar nos seus 3 próximos anos. Isso é uma meta de longo prazo, tá? Então, o que eu quero ter alcançado daqui 3 anos? Como que eu, Elisângela, imagino a minha vida daqui 3 anos? Vou ter trocado o meu carro? Vou ter mudado de casa? Vou ter viajado, feito aquela viagem dos sonhos, né? Vou ter montado aquele closet na minha casa que eu tanto queria, vou ter mobiliado a minha cozinha da forma que eu gostaria, né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente fica pensando, idealizando, mas a gente não coloca data, a gente não coloca dia, não coloca horário, e a vida vai fluindo, né? A vida vai acontecendo, e quando você vê, os anos se passaram e você não fez nada daquilo que você se propôs. Tá? Então, ter os objetivos claros, ter as metas bem claras, faz com que eu consiga me organizar no dia a dia para que eu esteja mais próximo daquilo, né? O mais breve possível. Então, a gente precisa, né, antes de tudo, qual que é o meu objetivo? Aonde eu quero chegar? O que eu quero alcançar? E sempre comece pelas palavrinhas por quê, por quem, como, né? Como que eu vou fazer? Como que vai acontecer? Então, isso entra todo no meu planejamento, ok? Para ter mais organização nos processos do dia a dia, é imprescindível que você saiba como organizar a sua agenda. Então, gestão de tempo nada mais é que eu otimizar tempo, que meu tempo esteja organizado para que eu consiga realmente alcançar aquilo que eu tanto desejo. E para que isso aconteça da forma que eu gostaria, eu preciso ter uma agenda muito organizada, tá? Eu preciso realmente olhar
né? A gente ama chegar no início do ano, mandar fazer as agendas personalizadas, mandar colocar, né, a nossa cara, essa agenda, e muitas pessoas não escrevem um A nessa agenda, ou quando chega a escrever, o ano já está quase acabando, e ela começa a fazer dessa agenda como se fosse um rascunho. E a agenda não é rascunho. A agenda é aonde que eu olho ela e eu vejo tudo que eu tenho que fazer no decorrer do meu dia, com os horários colocados, né, para que eu consiga encaixar toda a minha vida dentro das minhas 24 horas do dia, tá? Então, a agenda, entendam, não são rascunho, não é lugar que eu vou anotar recados, é lugar que eu vou me organizar no meu dia a dia para que eu consiga cumprir de forma redonda os meus objetivos e para que eu me sinta produtiva no final do dia, tá? Então, 5 dicas de como organizar a minha agenda. 5 dias de como fazer, né, administrar a minha gestão de tempo. Primeiro, avalie o cenário anual, mensal e semanal. Lembra que eu falei que nós precisamos ter os objetivos do ano? O que que eu quero nesse ano para eu saber para onde que eu vou caminhar? E que se você ainda não tem esse objetivo anual, que você deve fazer ele agora, aproveitar os 6 próximos meses. É disso que eu estou falando. Qual que é o seu cenário? O que que você quer para esse ano de 2023? O que que você ainda não colocou no papel, mas que você entrou o ano, lá naquela virada, desejando muito? Porque eu tendo o meu cenário anual, eu vou conseguir construir o meu cenário mensal e o meu cenário semanal, trazendo para mim direcionamento claro e objetivo do que eu preciso fazer, tá? Dica 2, como ter uma agenda organizada. Como organizar a agenda? Sabendo os seus objetivos. Sempre assim. Não existe, hoje eu vou acordar, eu vou fazer X horas de trabalho, vou ganhar não sei quantos mil, mas eu vou fazer o que com ele? É para que eu quero trabalhar? Né? Qual que é o meu objetivo de trabalhar um pouco mais? Qual o meu objetivo de fazer um pouco mais? O que eu quero alcançar? Então, isso tem que estar muito claro, tá? 3, organize por prioridades. A gente vai falar disso desmembrado, tá? Isso aqui são dicas. A nossa agenda, ela tem que estar em ordem de prioridade. O que é prioridade para mim nesse mês? O que é prioridade para mim nesse ano? O que é prioridade para mim hoje, no dia de hoje? Entende? Então, eu preciso ter ela organizada por prioridades. 4, tenha consciência de etapas. A gente precisa ter consciência das etapas do processo da nossa agenda. A gente precisa, para que eu preciso ter consciência das etapas? Porque eu preciso saber qual o tempo que eu vou gastar naquela atividade, qual que é o tempo que eu vou fechar para aquela determinada atividade, para que eu não embole. Lembre, a nossa agenda não é recado. A nossa agenda é organização de tempo, é organização, né, da minha gestão do meu tempo no dia a dia. Então, eu preciso fazer cálculo quando eu trago isso para a minha agenda, ok? 5, não substitua a sua agenda de papel. Se possível, tenha as duas, a de papel e a virtual. Hoje eu vejo muita gente, né? Às vezes eu vou fazer planejamento com consultora e elas falam assim: não, tá tudo anotado na minha agenda do celular. Gente, é super válido, tá? A tecnologia está aí para a gente poder usar real. Mas se você precisa entender que celular descarrega, nem toda hora você vai ter tempo de pegar no seu celular e sair anotando tudo. E quando eu tenho a agenda de papel, eu sento para fazer dela realmente funcional. Eu tiro tempo para poder realmente construir essa agenda aqui, tá? Então, não abram mão, não desfaçam da agenda de vocês de papel somente pela virtual. Tem as duas. Se você é mais tecnológica, se você gosta mais de seguir o padrão da tecnologia, se você ama a agenda lá do Google, não tem problema, tá? Mas não desfaçam da agenda de papel. Gente, só um minutinho, parece que a minha luz apagou aqui, peraí só um pouquinho. Peraí, voltei. Então, meninas,
ter agenda conosco, aonde a gente vai, isso faz parte do plano de ser uma executiva, isso faz parte do plano de ser uma empresária, tá? Então, isso aqui é uma ferramenta, muita gente fala, mas a agenda de papel está ultrapassado. Nunca vai estar. Nunca vai estar. As nossas anotações manual nunca vai estar atrasada, nunca vai estar atrasada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Meu telefone teve um apagão em junho do ano passado. Para eu conseguir fazer com que ele voltasse a funcionar, eu tive que resetá-lo 100%. E nem tudo estava salvo. Nem tudo estava no Google Drive. Então, eu perdi muita coisa. Se não fosse a minha agenda, se não fosse os meus caderninhos, se não fosse todo o material que eu tenho separado, eu tinha perdido muita coisa importante, tá? Então, entenda que a gente nunca vai estar ultrapassada por estar usando, né, uma agenda de papel, tá? Vamos lá. Ângela, eu não tenho agenda ainda. Eu não tenho agenda. Gente, eu pelo menos mando, né, para as minhas meninas todo mês o planejador do mês. Então lá tem os horários, tem os dias, as metas, tudo que vocês precisam colocar no decorrer do mês. Se você ainda não tem a sua agenda de papel, é muito simples, é só imprimir, né? Eu até separei alguns materiais em PDF, que depois eu vou mandar lá no nosso grupo, que as diretoras vão enviar para vocês, tá? Então, se você ainda não tem o hábito de estar anotando tudo, de estar realmente colocando horário para você, você precisa começar a colocar esse hábito, né? Para que você consiga chegar no final do dia e ver o quanto que seu dia foi produtivo, tá? Vamos lá. Como deve ser uma agenda de sucesso? A nossa agenda de sucesso, ela precisa ser dividida em 3 módulos. O módulo produtivo, o módulo resposta e o módulo improdutivo. O que é isso, Elisângela? Nem só de produção vive uma agenda, tá, gente? Nós temos vida pessoal, nós temos vida espiritual, a gente precisa cuidar da nossa saúde, então a agenda, ela entra um todo, tá? Mas quando eu entro no modo produtiva, que eu estou falando realmente de trabalho, eu preciso subdividir o meu modo produtivo. Como que é o meu modo produtivo? O meu modo produtivo, ele precisa ser 70% do meu negócio. Exemplo, eu estou aqui agora dando online para vocês. Eu estou no meu modo produtivo. Quando eu estava montando essa aula, alinhando essa aula, eu estava no meu modo produtivo. Quando eu estou preparando o material para mandar para minha cliente sobre a promoção do mês, eu estou no meu modo produtivo. Quando eu estou fazendo um atendimento presencial, eu estou no meu módulo produtiva. Tudo que traz ação para o meu negócio, tudo que traz resultado para o meu negócio, eu estou no meu modo produtivo. E o meu modo resposta, qual que é? É aquele momento que eu tiro 20% do meu tempo de trabalho para responder às pessoas. Para responder o meu e-mail, para responder o WhatsApp, para poder eu responder a minha cliente uma pergunta que ela fez para mim lá no direct do Instagram, tá? Então, eu preciso também ter esse método resposta, porque senão a minha cliente me pergunta as coisas e eu deixo passar, passam-se 2, 3, 4, 5, 10 dias que eu vou ver que eu não respondi minha cliente. E aquilo ali, para ela pode ter considerado como um descaso muito grande, como ela já pode ter procurado outra pessoa para fazer aquele atendimento para ela, tá? Então, a minha agenda, quando eu falo do lado trabalho, eu preciso ter essas 3, né? Ter esses 3 módulos para que eu consiga ter o meu momento produtivo e improdutivo. E o meu terceiro é o meu módulo improdutivo, que também é muito importante. Qual que é o meu módulo improdutivo? A cada 1 hora eu levantar quando eu estou fazendo trabalho de escritório, a cada 1 hora eu levantar, ir no banheiro fazer xixi, ir ali fora esticar o meu corpo, fazer um lanche, olhar alguma coisa engraçada na rede social, à noite tirar um tempo para assistir um filme. Eu preciso ter esse cuidado também, porque senão a gente vira escrava do trabalho e chega uma hora que aquilo cria uma exaustão tão grande que você começa a colocar na balança se aquilo está valendo a pena ou não, tá? Então, para tudo, a gente precisa ter esse momento de escape.
essa válvula de escape. Mas eu não posso deixar com que o meu módulo improdutivo seja 50% do meu dia de trabalho. Porque senão o dia passa, eu não fiz nada que precisava ser feito, tá? E às vezes é o que muito acontece, né? Qual que é o seu ladrão de tempo? O que está roubando o seu tempo que não está deixando você produzir da forma que você gostaria, tá? Então, a gente precisa começar a colocar, né? O nosso celular, ele entrega toda semana. Qual foi o tempo de uso que eu usei nas redes sociais? Qual o tempo que eu aumentei? Qual o tempo que eu diminuí? Né? E se você acha que ele está entregando para você, que você está ficando muito tempo na rede social, começa a reaver isso. Porque é justamente aí que entra os ladrões de tempo, né? E eu não consigo ser produtiva da forma que eu gostaria. Eu não consigo realizar a agenda da forma que eu gostaria. E aí, chega no final do dia, você fala, nossa, eu fiquei o dia inteiro hoje trabalhando e as coisas não aconteceram da forma que eu gostaria. Mas será que você ficou trabalhando mesmo? Ou você ficou deixando o ladrão de tempo roubar o seu tempo? Você foi para a rua para fazer uma entrega, a primeira cliente que você encontrou, você bateu o papo de 2 horas com ela, né? Você encontrou uma amiga, aí você desviou sua rota toda de trabalho para tomar um café de longo com essa amiga, né? Então, a gente precisa começar a colocar, porque a gente é dona do nosso tempo, a gente é dona do nosso negócio, mas a gente precisa ter esse controle de agenda. A gente precisa realmente planejar um dia e fazer com que no final do dia a gente tenha conseguido realizar pelo menos 80% daquela agenda que eu gostaria, tá? Então, isso é muito importante aí para o meu negócio e para que eu consiga me sentir mais produtiva, ok? Você vai planejar a sua semana. Vamos lá, gente. Agora a gente vai começar a falar como montar a agenda. Planejamento. Você vai começar a montar a sua semana de acordo com as suas metas de curto, médio e longo prazo. Lembra que nós determinamos lá no início do ano ou agora, a gente determinou quais são as metas que eu gostaria de alcançar nesse ano de 2023? Então, quais são as metas de curto, médio e longo prazo que eu tenho aí para alcançar? Então, como que eu preciso direcionar o meu trabalho para eu chegar até lá? Exemplo, meta 1. Quais as ações você precisa ter para alcançar essa meta? Todo dia 1º do mês, alinhe seu mês de acordo com as suas metas, tá? Anote tudo o que você deseja alcançar nesse mês, tudo que você precisa alcançar nesse mês para que você esteja mais perto do seu objetivo lá em dezembro, se for uma de mais longo prazo ou mediano prazo, tá? Feito isso, precisamos pensar nas ações para que se concretize. Vou dar um exemplo para vocês. Eu coloquei no meu cartaz de metas, exemplo, que esse ano eu quero ter uma poupança. Então, para eu criar uma poupança, para eu ter uma poupança, eu sei que eu preciso começar a poupar. E para que eu comece a poupar, eu preciso aumentar na minha renda, né, o valor que eu estou tirando mensal, eu preciso aumentar o valor X que eu quero poupar mês. Então, vou dar exemplo para vocês. Vamos colocar números redondos. Vamos supor que você colocou que quer terminar o ano de 2023 com 12 mil na poupança. Então, se eu coloquei 12 mil, então eu automaticamente vou poupar R$ 1.000 todo mês. Então, aonde que entra esses R$ 1.000? Ele começa a entrar na minha renda fixa. Desculpa, na minha despesa fixa. Então, todo mês eu tenho que guardar R$ 1.000. Então, eu sei que se eu estava tirando em média de 2 mil de lucro por mês, a partir de janeiro, agora eu preciso começar a tirar 3 mil. Porque eu me comprometi a economizar R$ 1.000 todo mês, tá? Então, toda vez que o mês começa, eu preciso entender o que eu vou fazer para que eu consiga puxar aqueles R$ 3.000 de renda. Então, eu preciso, esse mês, ter R$ 3.000 de lucro. Quais são as ações que vão me levar a ter R$ 3.000 de lucro esse mês? Quantas clientes que eu vou aumentar na minha carteira de cliente? Quantas clientes que eu vou trabalhar diretamente com sessão? Quantas clientes que eu vou mandar a minha bolsa 48 horas? Quantas postagens nas redes sociais por dia eu vou fazer? Quais são os produtos que eu vou focar de venda esse mês, que vai me trazer uma lucratividade maravilhosa?
Se eu vou fazer algum evento, quantos eventos eu vou fazer, tá? Então, eu preciso ter toda uma estratégia, ter toda uma ação para que eu consiga trazer os R$ 3.000 de renda esse mês e tirar os 1.000 que eu me propus a guardar. Então, quando eu listo isso, todas essas ações lá no dia 1º do mês, depois eu vou fazer o quê? Distribuir isso lá na minha agenda no decorrer do mês, que a gente vai falar aí um pouquinho mais para frente. Então, quando eu começo a planejar o mês, eu preciso entender em prol de que eu estou fazendo aquilo, tá? E aí, entra uma ferramenta muito importante, uma ferramenta que chama Pladin. O que significa Pladin? Pladin significa P, pense em uma lista. L, leia a sua missão. A, atribua importância. D, defina aonde vai entrar na sua agenda. I, imprevistos. E M, mentalize. O que é isso? O Pladin nada mais é que um rascunho que eu faço todo dia 1º do meu mês e todo domingo à noite. Por que domingo à noite? Porque domingo eu já descansei, eu já almocei com a minha família, eu já tirei uma tarde para descansar. Aí, domingo, depois que você está tudo quietinho na sua casa, você senta sozinha e você vai organizar a sua semana. Lembra que eu faço primeiro lá no início do mês? No dia 1º do meu mês, eu sento, eu pego uma folha ou um caderno que eu tenho tirado para isso e eu vou rascunhar tudo o que eu quero fazer esse mês. E no Pladin, gente, entra tudo. Lembra que eu falei que a agenda está muito além só do nosso trabalho? Que a agenda ela é a organização da nossa vida? Então, no Pladin vai entrar... Vamos supor, vou dar meu exemplo, tá? Quantas vezes que eu quero ir à missa esse mês? Exemplo. Eu quero ir 4 vezes, uma vez na semana. Então, eu coloco lá no meu rascunho. 4 vezes à missa esse mês. Exemplo. Academia. Eu faço academia? Qual horário? Eu gosto de fazer academia todos os dias de manhã. E eu gosto de fazer academia nas horas improdutivas. Quais são as horas improdutivas? De 6 a 8. Então, eu vou marcar minha academia que horas? Eu, Elisângela, minha academia é marcada de 7 a 8 spinning, de 9 às 10 é academia mesmo. De 8 às 9 é academia. Tá? Então, eu já separo isso na minha agenda. Isso são tarefas fixas que acontecem todos os dias ou que já está ali para acontecer. Então, tudo que for pessoal, que eu já tenho uma rotina, quem leva filho na escola? Qual o horário que você leva os seus filhos na escola? Eu levo um todos os dias para entrar às 7 horas da manhã e levo o outro que pega meio-dia. Estou dando exemplo. Então, eu sei que no horário de 6 até 7, eu estou organizando meu filho para ir para a escola. E que de 11 até meio-dia, também. Estou dando almoço, estou ajudando a arrumar mochila. Depois eu saio para levar para a escola, ou vou deixar em algum lugar que a van possa pegar, tá? E aí vocês precisam ir fechando esses horários na agenda. Eu vou mostrar como que faz. Vocês precisam ir fechando. Eu vou à missa uma vez essa semana. Que dia que eu vou à missa? Todas as quintas-feiras. Então, qual que é o horário da sua missa? De 19 às 20 horas. Então, você vai fechar ali, 18h30, porque ela começa às 19, mas você tem que se arrumar e o deslocamento. Então, 18h30 até às 20h30, eu estou fechada para a missa. Então, você fecha aquele tempo ali na sua agenda, tá? Qual que é o horário que você vai na academia? Você fecha na sua agenda. E aí, você vai deixando os horários fechados. Qual que é o horário que eu vou fazer Mary Kay? Olha, eu vou mandar meu filho para a escola às 7 horas, vou para a academia, 8h30 eu já estou em casa, eu tomo banho, 9h30 eu estou pronta no meu escritório até às 11h, porque 11h eu vou mandar o meu outro filho para a escola. Então, de 9h30 até às 11h, você tem 1h30 para ser produtiva no seu negócio. O que você vai fazer nesse horário? Geralmente, a parte da manhã é mais corrido para todo mundo. Você vai movimentar a rede social, vai separar quem são as clientes que você vai atender naquele dia, vai organizar algum material, a sua bolsa de sessão,
Então, você precisa ter toda aquela organização e otimização de tempo naquele período para que você consiga estar pronta para a parte da tarde. E aí, você manda sua filha para a escola meio-dia, aí você almoça, arruma sua cozinha rapidinho, 1 hora você já está pronta para a parte da tarde. De 1 até as 4h30, você vai fazer Mary Kay de novo. Isso eu estou falando, tá, gente? Para quem é dona de casa exclusiva, tá, Mary Kay? Você vai fazer Mary Kay de novo. Meninas, vocês precisam fazer desse horário o mais produtivo possível. Então, para isso, tem que já estar organizado lá no domingo o que eu vou estar fazendo nesse tempo. Porque se eu ainda for procurar o que eu vou fazer, eu perco ali 1 hora, 2 horas só pensando o que eu vou fazer. E quando eu faço esse pladinho, esse rascunho de tudo lá, é mais fácil, me direciona. A agenda realmente vira a minha chefe, tá? Então, a gente precisa dessa organização. E à noite? Hoje é dia de reunião de unidade. Eu vou assistir. É importante para mim. Hoje tem treinamento da área nacional. Eu vou assistir. Hoje eu quero tirar um momento de estudo, pelo menos de 1 hora, estudar alguma coisa paralela. E é isso. A gente precisa ter esse compromisso, tá? Então, pensar nessa lista, fazer ela, e não façam em ordem. Vai deixando, o que for vindo na mente, vocês vão anotando. Vão anotando. É rascunho. Rascunho em tudo que vocês querem para aquele mês, depois para aquela semana, tá? Que a gente está falando da semana. Você já está subdividindo. Depois que você anotou tudo, você vai ler tudo que você colocou lá. Quando você vai lendo, você vai memorizando e você vai agregando a importância, que são as prioridades. E você começa a enumerar esse rascunho. O que é mais importante disso tudo aqui? Número 1, você vai lá e coloca 1. Depois, qual que é o mais importante desse outro? Número 2, 3. Quando você vê, você vai estar com aquela lista toda enumerada, tá? Você enumerou aquela lista toda, aí você vai colocar ela dentro da sua agenda. E aí você vai trazer ela para a sua agenda. E vai começar a distribuir isso em dias, tá? Vocês vão começar. Por exemplo, ó, eu trouxe aqui um rascunho da minha agenda de fevereiro desse ano. A minha parte da manhã, ela é muito comprometida pro meu pessoal, tá? Então, ó, 6 horas para mim é acordar, 7 horas eu estou no spinning, então de 6 a 7 eu tenho as minhas atribuições aí dentro, que é fazer as minhas orações, que é o momento que eu tenho para mim, me arrumar para ir para o spinning. Então, eu tenho 1 hora. 7 horas eu estou lá no spinning. De 7 até 8, não adianta ninguém ligar, mandar mensagem, que eu não pego nem no telefone. É o meu momento, que é a hora que eu faço aula coletiva, que eu falo que é minha terapia. Então, 7 horas eu estou lá no spinning. 8 horas, o meu spinning na academia é muito perto. 8 horas, o meu spinning acaba 10 para 8. 8 horas eu já estou lá dentro da academia. Então, de 8 até 9, eu já estou lá na academia treinando. Ali dentro da academia eu estou treinando, eu estou mandando bom dia no meu grupo, eu estou mandando alguma tarefa, eu estou mandando alguma mensagem para cliente. Nos intervalos que eu tenho de exercício, eu vou fazendo isso. Eu estou otimizando o meu tempo. Respondo alguma consultora, tá? Desloco. Saio da academia 9 horas, chego aqui na minha casa umas 9h15, tá? E aí eu tomo banho, um banho bem tranquila, um banho bem meu momento. É a hora que eu ouço os meus louvores, que eu adoro, ouço as minhas músicas, e aí tomo café. 10 horas já estou, né, ali. E 10 horas, gente, eu já estou pronta para o meu escritório. Tá? Zanja, 10 horas é tarde? Pode ser que seja, mas é o tempo que eu me permito. Claro que vão ter as exceções. Vai ter dia que eu vou ter que deixar para poder ir na academia mais tarde, porque surgiu um compromisso de manhã. Eu agendei um evento de manhã, que era o horário que a empresa queria, e aí eu vou remanejando a minha agenda. Mas até então, o que eu tenho fixo é isso, tá? 10 horas. Ali, ó, eu coloquei segunda-feira, mandar o convite da reunião, dinâmica de vendas na minha equipe, isso aqui já estava tudo criado, tá? Leitura do livro, né? Que eu faço o clube clube do livro com as minhas consultoras, abertura de um novo livro, tudo.
tá, gente? Eu vou trazendo aquilo ali, ó. E a minha agenda vai ficando funcional, tá? E aí, eu quero que vocês olhem para a minha agenda da seguinte forma. E eu sempre me coloco, tá, gente? Compromisso de venda no dia, com quantas pessoas que eu vou falar, mas isso entra muito na parte do meu escritório, tá? Então, assim, eu escrevo escritório e eu vou subdividindo em tarefas. Geralmente, eu faço isso na lateral, porque a minha agenda ela tem os rascunhos laterais, tá? E aí, eu subdivido isso, né? A minha agenda, por isso que eu coloquei a agenda fofoqueira. A minha agenda ela é muito fofoqueira, porque quando eu olho para ela, a minha agenda está toda colorida, né? Eu uso aqui, ó, os meus. Ai, meu Deus, não é pincel, não. Marcador. Eu uso meus marcadores tudo em gel, para não manchar o outro lado. Então, eu gosto dele em gel, tá? E eu coloro. Então, quando eu olho para a minha agenda, eu sei se eu fui produtiva ou não. Por quê? Tudo que está verde são as minhas coisas pessoais. Tudo que está rosa é referente ao meu trabalho, Mary Kay, tá? E tudo que está laranja são coisas que eu encaixei na minha agenda naquele dia. Seja um apagador de incêndio, ou eu realmente, estrategicamente, tenha deixado um tempo na agenda para que eu consiga encaixar coisas que eu ainda não tinha encaixado, tá? Então, tudo quando eu olho para a minha agenda, eu sei se eu estou tendo equilíbrio, se eu estou cuidando da minha vida pessoal, se eu estou cuidando da minha vida profissional, se eu estou procrastinando demais e só apagando incêndio, tá? E também tem a parte que eu faço de azul, que não tem nenhuma aí. Deixa eu abrir aqui para vocês verem aqui, ó. Aqui meu ficou uma azul aqui, ó. Isso aqui é justamente o quê? Quando eu não consigo cumprir a tarefa no dia, eu coloro ela de azul, porque no dia seguinte ela será a prioridade da minha agenda, tá? Então, Zângela, foi você que criou isso? Não, gente, isso aqui todo mundo que gosta de planilha, as planilhas são coloridas. Só que eu, Elisângela, não sou de exatas. Não gosto muito de planilha. Não tenho muita paciência de ficar indo alimentando, tá? Então, tudo meu é muito no modo caderninho. Então, eu criei na minha agenda essas cores para que eu conseguisse realmente olhar, né, essa questão da produtividade da minha agenda ou não. Se você pegar a minha agenda, esse é fogo de palha, só você começa, depois você no meio do caminho para. A minha não para, tá? A minha agenda ela é colorida desde o dia 1º, tá? Ela é toda colorida, ó, totalmente fofoqueira. Estou abrindo aleatório para vocês verem, ó. Vocês verem que não é sabotagem, isso aqui é anotação. Ó, minha agenda é toda assim, porque aqui eu vou sabendo os resultados que eu estou tendo, eu vou sabendo as ações que eu vou tendo, porque chega no final de semana, aquela sensação de corpo cansado, de corpo doído de trabalhar, e sensação que eu não fiz nada, que nada rendeu. E aí eu pego a minha agenda, ela vai me falar a verdade. Ela vai me contar a verdade. Se eu realmente trabalhei muito, se eu fui produtiva, ou se eu fingi que trabalhei. Sabe o que é fingir trabalhar? Organizar meu estoque. Eu vou mandar aqui e colocar na rede social. Estou alimentando a rede social. Não que isso não seja trabalho. Mas quais as ações que você está fazendo diária para você trazer resultados concretos para o seu negócio? Todo dia na minha agenda tem ação de venda e a ação de falar da oportunidade de negócio. Porque é isso que gira e alimenta o meu negócio, como consultora. E como líder, eu tenho a minha parte de falar com as minhas consultoras, de elaborar a minha estratégia do mês, de alimentar as ações diárias e semanais, tá? Então, a gente precisa ter isso muito subdividido. Eu gostaria de falar isso para vocês em detalhes, as ações que eu faço, só que não dá tempo, também não é o tema de hoje. Mas vocês sabem, e vocês, consultoras, vocês recebem muito material pronto, que a gente envia para vocês. Hoje mesmo eu mandei a ação do dia. Todo dia eu estou mandando na minha unidade ação de vendas. Hoje nós estamos trabalhando o TBT da promoção da base, tá?
Então, as minhas meninas lá do meu grupo de ativas, nós estamos trabalhando o TBT da promoção da base. Eu mando tudo pronto, textinho, material, é só elas postarem. Tá? Então, vocês consultoras, se vocês ficarem atentas, o que a sua diretora está te enviando, o que a sua diretora está te encaminhando, você recebe muito material pronto. Mas também não precisam esperar só material pronto. Vocês também podem agir. Vocês têm poderio sobre isso. Vocês são consultora de beleza, tá? Então, vocês precisam ter esse roteiro, tudo prontinho, para que vocês consigam ter bons e excelentes resultados. Tem alguma coisa que você precisa mudar muito e fazer para que a sua vida comece a mudar, mas você se procrastina todos os dias? Você coloca que vai começar a fazer alguma coisa e não faz? Você fala que precisa, que sabe aonde que você está errando, mas você não faz? Para isso existe uma ferramenta que chama Disciplina de Sucesso, Placar de Sucesso. É uma ferramenta onde você escreve aquilo que você quer melhorar no seu mês e você vai colocar como hábito. E você vai fazer aquilo todos os dias e no final do dia você vai anotar para você se contar se você se comprometeu ou não, tá? E aí, esse aqui meu é de 21 dias, ó. Eu coloquei o que eu queria mudar, minhas mudanças de hábito, vim colorindo de azul, rosa, que laranjadinha, azul. Por quê? No final do mês eu sei se eu estou realizando ou não. O que está rosa, o que está azul, rosa, vermelho, o azul é o que eu fiz. O que está vermelho ou rosa é o que eu não fiz. Então, eu sei se eu estou mentindo para mim, se eu estou procrastinando. Isso são ferramentas que vão fazendo a gente criar disciplina no nosso dia a dia e a gente vai focando naquilo que a gente tem que melhorar. O que eu não estou boa? Eu coloco que eu vou estudar todos os meses e não estudo? Eu coloco que eu vou ter uma alimentação melhor para eu ter mais energia de trabalho? Eu coloco que eu vou fazer atividade física pelo menos 3 vezes por semana e não estou fazendo? Eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Orar toda manhã, ler 10 páginas do livro por dia, ser realizadora todos os dias e destruir o vício em adrenalina. Porque quando a gente procrastina muito, a gente é viciada em adrenalina e deixa tudo para a última hora para viver aquela sensação. E o que você quebra isso é a realização, tá? Beber 2,5 litros de água todos os dias. Então, são coisas, alimentação saudável, escolher bem meus alimentos, praticar atividade física 5 vezes na semana, tá? Momento de visualização das minhas metas, momento de relaxar. Então, a gente tem toda uma ferramenta, a minha fica dentro da agenda mesmo, para a gente poder criar hábitos saudáveis e a gente trazer resultado. E isso tudo que entra nesse placar da disciplina, ele tem que ir lá para a minha agenda. Tem gente que fala assim, eu não treino porque eu não tenho tempo. Eu não me alimento bem porque eu não tenho tempo. Eu não vendo igual fulano porque eu não tenho tempo. Não é tempo que está te faltando, está te faltando organização. Está faltando você realmente pegar essa ferramenta, que é a agenda, e fazer dela um bom uso. Simples assim, tá? Meninas, e é isso. Uma agenda bem organizada é isso. É realmente a gente ter em mente daquilo que a gente quer para nós, daquilo que a gente busca para nós. Ter clareza e ter disciplina, muita disciplina, tá? Eu coloquei aqui, né, para poder finalizar a nossa aula. Ficou errado. Com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. Então, eu faço mais ou menos porque eu não tenho tempo. Não, você faz mais ou menos porque você não se organizou. Que a gente pode ser boa em tudo que a gente se propõe, desde que no momento que você está fazendo aquilo, você está focada naquilo, você tirou tempo para aquilo. Eu estou fazendo almoço agora, então eu estou fazendo almoço, eu vou fazer o meu melhor arroz, eu vou fazer o meu melhor feijão, eu vou temperar o meu melhor bife, porque eu estou dedicada aqui nesse momento, porque eu me organizei de estar aqui nesse momento, tá? E assim é com o nosso negócio Mary Kay. Eu tenho 2 horas por dia para fazer Mary Kay, então eu vou fazer dessas 2 horas o meu melhor trabalho como consultora. Entenderam? Eu vou abrir rapidinho, a gente tem 2 minutinhos ainda, dentro do que a gente propôs,
Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tiver ficado alguma dúvida, podem ficar à vontade. Desculpa mais uma vez minha voz, mas acho que foi, né? Saiu. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu abrir o chat aqui. Amei essa dica da agenda fofoqueira. Gente, a agenda, ela é fofoqueira. Ela vai contar a verdade. Você para de se iludir que você está fazendo muito e está tendo pouco resultado. Às vezes eu pego uma consultora para planejamento, eu pergunto, ela fala comigo que não está vendendo tanto como ela gostaria. E aí eu começo a perguntar para ela quais são as ações que ela está tendo. Quando ela me fala, eu vejo que ela não está tendo ação nenhuma. Ela está buscando somente rede social. Tá? Então, assim, a nossa agenda, ela vai falar a nossa verdade. E parem de achar que você rascunhando a sua agenda e rabiscando ela o dia inteiro, que ela vai te direcionar a algum trabalho. A agenda, ela precisa estar ali, ó, com o tempo que você vai fazer no dia. E se coloque de verdade aquilo que dá tempo de fazer no decorrer do dia. Não adianta também você colocar que você vai virar Mulher Maravilha e que vai colocar 1000 tarefas naquele dia. Se você não subdividiu aquilo na semana, não vai adiantar, você não vai conseguir fazer, vai ficar frustrada e não vai render, tá? A Sol Lobato, funciona muito bem essa agenda, eu sou prova disso. Funciona mesmo, gente, a agenda funciona. Ela dá chicotada na gente todos os dias. Mas é isso que a gente precisa ter disciplina. Nós trabalhamos por conta própria. E se a gente não tiver disciplina de tempo, gestão de tempo, a gente não vai conseguir sair do lugar. A gente vai achar que hoje não deu tempo, que amanhã eu faço. E o dia passa, a semana passa, o mês passa, e vocês ficam aí com a sensação de que nada foi feito. E aí a gente escuta muitas frases às vezes. Ah, Mary Kay não é para mim, eu não estou tendo o resultado que eu gostaria. Mas não é que Mary Kay não é para você, é porque você não teve disciplina de fazer o que tinha que ser feito na hora certa, né? De organizar aí o seu tempo, tá? Meu filho de 20 anos me ensina a montar a agenda. Isso é muito bom. E aí, mames, Lisângela, cada aula uma novidade. Obrigada, Si. Gente, ninguém quer perguntar nada, não? Tá tudo ok? Tá todo mundo claro? Eu quero ver vocês, então, montando essa agenda e me marcando. Colore essa agenda, quero ver produtividade. E eu quero uma agenda realmente equilibrada, para que vocês não saiam, né? Vocês não fiquem só trabalhando, mas também que não fiquem só vivendo o pessoal de vocês. E muito menos laranjada, procrastinando e só apagando incêndio e virando a agenda de outras pessoas, ok? E é isso. Sensacional, Elis. Nosso primeiro, né? Primeira aula do nosso projeto. E foi incrível a aula, super objetiva, didática. Agora cabe a cada uma de nós, né, executar e ter uma agenda aí realmente a seu favor, uma agenda objetiva. Foi ótimo. Que bom. Dentro do nosso tempo, 45 minutos de conhecimento, pá, uma chicotada para começar esse projeto, viu? E semana que vem, meninas, coloquem na agenda de vocês, para quem vai assistir gravado também, nós temos a segunda aula, que vai ser gestão de vendas. Lembra que eu falei que a gente vai trabalhar gestão de negócio esse mês? E a gestão de venda, ela é importantíssima, porque agora nós aprendemos a organizar. Semana que vem, nós vamos aprender como colocar isso na prática. Tá? Então, é muito importante que vocês estejam aqui também, tá bom? Alguém vai fazer um videozinho aí, só para a gente poder finalizar? Quem pode fazer? Se quiser, eu faço. Pode fazer. Deixa eu pegar aqui. Prontinho, já estou fazendo. Ó. E é isso, então. Quem puder abrir as câmeras aí, ó, segunda página, eu não consegui abrir, não, só tem nomezinho. Mas, meninas, foi ótimo o nosso primeiro encontro aí, ó, quase 50 pessoas na sala, todas comprometidas com o seu sucesso. Beijo enorme, uma ótima tarde para todas vocês. Beijo, beijo. Beijo. Todo mundo, ó, agenda organizada e funcional.